Manaus cresceu e se desenvolveu através do visionário Eduardo Ribeiro. Ele clareia um pouco a organização. Se antes nós tínhamos uma cidade que era demarcada pela localização dos imóveis, que não havia nas primeiras plantas uma marcação de rua, havia dos imóveis. Então esses imóveis é que dava a sugestão de ruas que eram irregulares, com muitas colinas. E o que nós vamos ter com o pensamento dessa cidade de 93, do Eduardo Ribeiro, é a organização, um plano racional, pensado, traçado. Ele está demarcado como que sugerindo o desenvolvimento, um plano diretor, um plano de crescimento da cidade. Quando se pensa no plano de embelezamento, era todo um conjunto envolvendo praças, ruas, os serviços públicos como bonde, eletricidade, distribuição de águas, as fontes, os monumentos. Quer dizer, era a tentativa de se constituir uma nova cidade. Construir uma nova cidade, como ele disse quando assumiu, num dos primeiros discursos, que aqui estava tudo por fazer. Aqui, Eduardo Ribeiro construiu uma das obras mais importantes no seu plano de embelezamento da cidade de Manaus, o Palácio da Justiça, edificado na avenida que leva seu nome. O nosso ecletismo não era assim tão exagerado, tão exacerbado. Ele é até bem comedido, bem controlado. O próprio teatro, que foi em alguns momentos duramente criticado, não é assim essa obra tão despanavoada, né, de mestre de obras. Ela tem tendências que são típicas do ecletismo. Ela é um símbolo, tanto que ela se tornou o emblema da cidade. Do conjunto de obras públicas que a cidade de Manaus ganhou no período de Eduardo Ribeiro, o Teatro Amazonas, inaugurado em 1896, se destaca como o grande empreendimento. Beleza, perenidade e ousadia. Uma obra que marcará para sempre a capital do Amazonas e será testemunha de um gênio inventivo e estético. O Estado realmente tinha condições, foi um dos períodos mais prósperos, o período que o Eduardo Ribeiro atuou. Era a necessidade de se compor um espaço que convencesse que havia civilização, modernidade e beleza. Do ponto de vista do Eduardo Ribeiro e de alguns outros, era também um plano político para se confrontar com Belém. Era fundamental que parecesse uma cidade contemporânea, europeia, moderna, e isso era uma tentativa, havia um projeto político nesse sentido. Com a chegada da Zona Franca, a cidade sofreu grandes transformações urbanísticas e sociais. À medida que o Ribeiro consegue materializar o seu sonho, o seu conteúdo, as suas ideias, ele também cresce como o político, como governante, como homem, como visionário. Então, à medida que a obra é grande, grande fica o autor. O crescimento da cidade a partir de 70
está intrinsecamente ligado ao desenvolvimento da Zona Franca de Manaus. A Zona Franca transformou Manaus, né? Nós tínhamos em Manaus 300 mil habitantes quando foi criada a Zona Franca e logo depois nós tínhamos 600 mil habitantes, 700 mil habitantes. Manaus virou um canteiro de obras. Realmente, depois do governo Jorge Teixeira na prefeitura, a coisa explodiu, né? Realmente a cidade passou a crescer de uma forma exponencial em relação ao que era no passado. Lógico que com isso advém vários problemas, né? As coisas foram mudando. Lamentavelmente, o progresso tem isso, né? Você tem que conviver com isso. 38ª Semana da Engenharia, Arquitetura e Agronomia, em 1981. E no Teatro Amazonas, nós fizemos uma homenagem ao Eduardo Ribeiro, que ele era um visionário, né? Ele anteviu aquela noite, quando 1.100 profissionais de todo o Brasil estavam reunidos ali. Uma coisa que normalmente ocorreu nos países da Europa num prazo aí de 100 anos, 150 anos, aqui ocorreu em praticamente 20 anos. Nós só conseguimos aguentar um pouquinho mais graças ao visionário Eduardo Ribeiro. Porque quando ele fez o plano dele, a cidade tinha 15 mil habitantes. Ele fez um plano para 500 mil habitantes e começou a executar. Ela funcionou até 500 mil, só que não houve essa contrapartida. É impossível você manter as condições que nós tínhamos dentro de um turbilhão de mudanças como esse. Diante da expansão da cidade de Manaus, seu crescimento vertical foi inevitável. A verticalização é um processo e é mundial. Em 1975, o modelo era de que você evitasse o máximo a verticalização. Na verdade, o erro é do modelo de planejamento que foi adotado para Manaus. Isso é um processo, ele é inevitável, porque todo processo tem benefícios e tem as suas dificuldades de implantação. Se você trabalhar em cima de um projeto de verticalização com competência, você vai ter um entorno menos desmatado do que das outras cidades. A partir das ideias de Eduardo Ribeiro e com a modernidade, desenha-se uma nova Manaus de frente para o futuro. Olá, telespectador do AmazonSat, eu estou aqui na Bemol Milênio. A Bemol Milênio e várias lojas Bemol agora têm loterias. Você que é cliente Bemol, não esqueça, além das lojas confortáveis, do melhor atendimento, da seleção de produtos, da segurança nas compras, cliente tem agora um motivo maior de vir a Bemol, as loterias. Eu vou falar com o Vanderlei. Vanderlei, quais os benefícios de ter uma loteria dentro de uma loja altamente confortável? É verdade, Abraham. Na Bemol nós temos 15 loterias. Na loteria você faz jogos e apostas, coloca crédito no celular, faz saque na Caixa Econômica e no Banco do Brasil, com segurança, ambiente climatizado, horários estendidos e além do melhor atendimento que a Bemol oferece. É verdade. Por tudo isso, você já sabe, a Bemol é a sua melhor escolha.